Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo que foi tão pedido pelo pessoal lá no Instagram. Falei, dei um spoilerzinho lá, que eu ia trazer para aqui para o YouTube uma ferramenta que de fato iria ajudá-los a possuir uma vida um pouco mais ordenada, uma ferramenta que ia trazer de volta aquele ordenamento pessoal, aquele cumprimento dos hábitos e, sobretudo, aquela paz e aquela liberdade de saber que está cumprindo aquilo que de fato a vida pede a cada um de nós. Guilherme, então sem enrolação, tá? Não vou fazer aquela enrolação que geralmente o pessoal do YouTube faz com vocês. Vamos direto ao tema. Pode ser? Guilherme, por que trazer um tema como esses? Assim, por que, de fato, buscar falar sobre ordenamento pessoal, sobre rotina, sobre demandas? Porque, de fato, todas as vezes que nós abríamos caixinhas de pergunta no Instagram para comentar com vocês, para conversar, para tirar dúvidas, para esclarecer problemas, todas as vezes que abríamos o nosso consultório para os pacientes chegarem, as demandas da terapia eram muito grandes que eu não consigo dar conta das situações da minha vida, eu não consigo me organizar corretamente. Ou chegava lá no Instagram demandas gigantescas de procrastinação, de preguiça, né? Assim, uma autossabotagem por cima da outra. E bem, a gente ficou de fato preocupado com tudo isso e a gente resolveu dar esse diagnóstico maior aqui para vocês, tentar conversar um pouquinho mais sobre essa situação. E eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática e, sobretudo, se vocês entenderem esse vídeo, que eu prometo que será curto, em pouco tempo vocês verão a rotina de vocês tendo grandes mudanças. Tá bom, Guilherme, mas que ferramenta é essa que tanto tu fala que pode me dar um ordenamento de vida? Que ferramenta é essa que pode me ajudar e que pode mudar toda a minha realidade de ordenamento pessoal? Eu vou usar palavras minhas. Vou usar uma palavra de São José Maria Escrivá. Ele fala assim, né? Nós, seres humanos, temos 4 potências. Nós temos a inteligência, nós temos a vontade, nós temos a memória e nós temos a agenda. Sim, você não está enganado. A agenda mesmo. A agenda. Aquela que você anota os seus compromissos. Bem, você pode estar pensando, nossa, que idiota, eu vou pular esse vídeo agora porque eu já tenho uma agenda. E mesmo assim, a minha vida não muda. Aí que entra as nossas grandes considerações. O grande problema nosso é por 2 coisas. Primeiro, nós não sabemos como utilizar a nossa agenda e não sabemos o que a agenda quer curar em nós. E é aqui que a gente vai falar 3 pontos de cada coisa para vocês entenderem melhor e começarem a fazer um fruto melhor, né? Tirarem, colherem frutos melhores dessa agenda de vocês. De antemão, já faço um convite para você ficar até o final do vídeo. Por quê? Porque eu não sei se você conhece, mas nós fazemos as nossas próprias agendas. Nós temos planners personalizados que eu e a minha esposa fazemos. Nossa, e assim, é uma beleza, é uma coisa muito bonita. E até mesmo a partir da demanda e do comentário das pessoas sobre esses planners, que nós começamos a cada vez mais nos aproximar desse conteúdo. Então fica aí, calma um pouquinho, que já eu mostro para vocês com detalhes como é o nosso lá dentro. Pessoal, quando vamos falar sobre agenda, nós precisamos entender uma coisa. Estamos falando sobre uma preparação para uma ação. E quando vamos pegar exemplos e semelhanças de coisas que agem e acontecem da mesma maneira, nós conseguimos nos deparar com diversos exemplos. Por exemplo, se nós nos colocarmos no papel de atores, atrizes, começar a agir diante de uma peça de teatro, né, fazer uma grande apresentação, nós não pensamos única e especificamente em chegar no dia da peça e nos apresentarmos com o público. Se eu não sei a fala, se eu não sei como eu devo me vestir, se eu não sei aonde deve ser a minha posição de palco, se eu não sei quais são as expressões faciais que eu preciso ter durante aquela apresentação. É necessário uma preparação. E essa preparação se chama roteiro. Se a vida é uma grande peça de teatro, se eu não planejo constantemente e, sobretudo, de modo muito eficaz o meu roteiro, o meu personagem que vai a campo para viver essa vida, que vai tentar expressar o sabor dessa arte, sempre será defasado, porque pensa que pode muito,
porque é fraco e não decorou com amor e com afinco aquilo que ele poderia, porque não deteu a atenção completamente ao dia, sobretudo, só planejou o princípio, não planejou o fim, só decorou o começo, não decorou o final, nitidamente vai ficar perdido. E aqui, para nós, esse roteiro é a nossa agenda. Essa agenda ela pode curar três coisas específicas em nós. Primeira delas, a dispersão dos deveres. Quantas vezes nós chegamos em um determinado momento da nossa vida, muitas vezes, por exemplo, depois do almoço, e olhamos para nós mesmos e falamos: ficarei aqui por 30 minutinhos porque não tenho mais nada para fazer. Opa, pera lá. Você não tem nada para fazer ou quer dizer que você não planejou nada para fazer naquele exato momento? Ai, acordei agora, vou ter uma rotina bem tranquila, bem sossegada, porque o trabalho tranquilizou. Calma lá, o trabalho tranquilizou ou você não planejou a sua manhã ao ponto de conseguir achar demandas que fossem necessárias para que você atendesse? Sendo bem sincero, pessoal, quando a gente não monta um roteiro para um determinado momento da vida, nós não fazemos nada. Isso, a prova viva é aquele final de semana que você passa assim, num piscar de olhos e quando você vê, você não fez nada. Por quê? Você fez tudo, menos planejá-lo, né? Você fez tudo, menos planejá-lo. Então, a dispersão dos deveres, ela começa quando fazemos o quê? Quando começamos a preencher esse roteiro. Começar a preencher essa agenda. Para que o meu personagem comece a colocar ela em palco. Preencher esse roteiro. Para que o ator da vida que sou eu consiga colocar em prática, ou pelo menos tenha noção do que é que a vida pede para ele. O segundo ponto que a agenda cura, ela deixa e ela impede que nós criemos certas regras imaginativas. Como assim, Guilherme, certas regras imaginativas? Quantos de vocês já não se colocaram em determinadas situações do tipo: chegar no final de semana é tranquilidade, pé para cima, não quero saber de trabalho, não quero saber de estudos, não quero saber de demandas. Mas quem falou isso para vocês? Não, a minha segunda-feira tem que começar em paz. Eu não coloco nenhuma atividade para segunda de manhã. Bem, isso foi uma regra que você criou. Porque se você colocasse alguma coisa na rotina para fazer, e por isso a necessidade de preenchermos todos os dias, você iria ser útil, você iria fazer alguma coisa, você ia cooperar com a vida, o trabalho, o lazer de alguém que seja. Então, evita de nós tanto dessa procrastinação, quanto dessa enrolação, que nós fazemos, né, na verdade, conosco mesmo. Criamos certas regras imaginativas para que possamos descansar, usufruir do tempo para não ser eficaz, para não ser proveitoso, para não ser útil verdadeiramente. Terceiro ponto, tá? A agenda cura em nós aquela euforia de sempre viver na tempestade dos imprevistos. A agenda nos cura de viver na euforia dos imprevistos. Quantos de vocês não já acordaram, não sabiam o que fazer, vieram um monte de demandas, uma em cima da outra, e quando eu olhei para o fim do dia, eu não fiz nada. Ou eu fiz muito pouco. E me sinto muito cansado. Por que me sinto muito cansado? Porque o meu corpo pode não ter trabalhado tanto, mas a minha cabeça precisava fazer várias analogias do que fazer depois, o que fazer antes, será que aquilo foi entregue bem? Porque eu não tinha um local adequado para colocar aquilo. Esses são 3 pontos que, de fato, a agenda vai curar dentro de nós. Guilherme, e para usar elas, também é necessário 3 coisas. Primeiro, respeitar os itens com seriedade. Então, você precisa ter uma humildade para elaborar a sua agenda, para você não pensar que você é a Mulher Maravilha ou o Superman, colocando um monte de coisas ali completamente desnecessárias, porque faltou humildade na hora de elaborá-las. Então vamos lá. Eu vou respeitar os itens com seriedade. Portanto, eu farei e colocarei os itens que são necessários para a construção da minha personalidade. São necessários, são coisas que de fato a vida me pede para fazer. E não eu estou colocando aqui para alimentar o meu ego ferido. Não, isso aqui de fato a vida me chama para fazer. E por isso eu colocarei. E terei seriedade com eles, tá? Terei seriedade com eles. Porque se você não tiver seriedade
com o que você coloca na sua agenda, você vai ter seriedade com o que nessa vida? Não vai ser com muita coisa. Só que eu sei que tem dias que são muito difíceis de você... Coisas que são difíceis de você ser constante, de você ser perseverante. Por isso que vem o segundo ponto. Tenha um hábito de criar punições. Quando você for vagabundo demais com a sua rotina. É óbvio que vai ter que ter um tempo, vai ter que ter uma nota mínima. Vamos lá, eu preciso cumprir 70% da minha rotina. Caso eu não cumpra, eu preciso ter uma punição. Se eu não tiver uma punição, eu sempre vou ficar acostumado com aquilo. E sendo bem sincero, a punição é sim um modulador de comportamento. Se eu não cumprir a minha rotina, eu irei um dia mais na academia. Se eu não cumprir minha rotina, eu colocarei um desconforto no meu dia. Tomarei um café sem açúcar. Tomarei mais algum banho gelado. Colocarei alguma coisa que não gosto na minha alimentação. Para eu provar para mim mesmo que era necessário cumprir aquilo. E se eu não cumprir aquilo que eu me comprometi e fiquei fraco, por essa atitude punitiva, eu desejo ficar forte. Por essa atitude punitiva, eu desejo ficar mais forte. Ok? Terceira e última coisa. Nós precisamos saber a hierarquia das coisas. Não adianta jogar um monte de coisas na tua rotina, na tua agenda, pensando que todas elas têm a mesma importância. Algumas são mais importantes para cumprir e vêm primeiro. As outras, se sobrar tempo, eu farei. E para isso aqui, existe uma diferença muito boa para nós fazermos, que é o uso das cores quando vamos elaborar uma agenda. Por exemplo, vermelho para as coisas que não podem esperar e são realmente as mais importantes. Azul são coisas importantes e eu preciso cumprir, mas não tão quanto as primeiras. E verde, que se não der tempo, eu realmente estiver atolado, eu consigo deixar para amanhã. Então, a diferenciação dessa hierarquia para montar uma agenda é muito importante. Primeiro, as primeiras coisas. Se sobrar tempo, faço as outras coisas. Senão sempre me tornarei uma pessoa supérflua, que não consegue de fato ver aquilo que é importante e quer abraçar o mundo pensando que precisa de fato dar conta de tudo. Talvez você precise dar conta primeiro das coisas importantes. E depois nós conversamos sobre o resto. Ok? Tá, mas tu falou aí sobre agenda. Me indica uma, né? Me indica um local onde eu consigo colocar de fato isso em prática, juntando beleza, porque eu quero um negócio bonito, juntando transcendência, porque eu quero ter um ponto para meditar, eu quero ter um local que me ajude muito nisso. E, obviamente, eu não deixaria você na mão. Eu, junto com a minha esposa, nós bolamos lindos planners para 2024. Essa é um dos modelos, é uma das capas, né? Mas tem mais 3 e eu deixarei o link aqui na descrição, se você quiser conhecer mais do projeto. Né? São planners, de fato, muito bonitos, que aqui vocês vão conseguir ter tanto controle de hábitos, vocês vão conseguir colocar a meta semanal de vocês, terá ponto para meditação, terão uns dias aí para vocês conseguirem exercer o que nós colocamos em prática e estamos tentando construir. Sobretudo, é muito bonito. Então, vocês vão ter beleza, né, de capa a capa. E eu tenho certeza que será muito útil para vocês. Deixo aqui a minha indicação. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloquem essas considerações cada vez mais dentro da rotina, para que cada vez mais consigam usufruir dessa agenda e colocar a vida de modo mais ordenado possível. Espero vocês aí no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha, essas coisas todas aí que vocês sabem que vocês devem fazer se vocês gostarem do vídeo, é óbvio. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!